E aí, pessoal, beleza? Nessa aula de hoje, a gente vai falar das características gerais das bactérias e arqueias, tá? Então, na aula de hoje, nós vamos estudar as características gerais dos seres eubactérias e arqueobactérias, pela nova ou por uma mais recente classificação biológica, né, a gente divide os seres em três grandes domínios. Então a gente tem lá o domínio eubactéria, o domínio arqueobactéria e o domínio eucária, que são seres eucariontes. Eubactérias e arqueobactérias são seres procariontes, a gente vai falar um pouco sobre isso. Vamos ver também as semelhanças e diferenças entre essas eubactérias e arqueobactérias, né? Quais estruturas elas têm em comum em relação ao metabolismo, a morfologia das bactérias, né? A forma desses seres, tanto individuais quanto em forma de agrupamentos. E vamos falar um pouco também de um assunto importante, até mesmo para o diagnóstico das doenças, que é a parede celular das bactérias. O que isso vai influenciar em diagnóstico, em medicamentos que devem ser tomados em caso de doenças causadas por esses micro-organismos. E por último, nós vamos falar um pouco e assistir, né, uma explicação rápida do método de Gram ou coloração de Gram, que é um exame que é feito para determinar o tipo, um dos exames que são feitos para determinar o tipo de bactéria que está parasitando o corpo, por exemplo. Então vamos falar desses domínios, né? Até bem pouco tempo atrás, a gente, quando ia estudar os seres vivos, a gente classificava esses seres em 5 grandes reinos, né? Então a gente tinha lá o reino Monera, que são exatamente os seres que nós vamos estudar hoje. Além do reino Monera, a gente também ainda tem, né, o reino Protoctista, que é formado pelos protozoários e pelas algas. O reino Fungi, que é o reino dos fungos, dos bolores, do mofo. O reino vegetal, ou metáfita. E o reino Animalia, ou metazoa. Então, a gente poderia classificar os seres em 5 reinos, onde a gente agruparia aqui, no caso, eubactéria e arqueia, num reino só, que a gente chama de Monera. Existe outra classificação que já divide esses dois seres aqui, em eubactéria e arqueobactéria, além dos reinos Protista, Plantae, Fungi e Animalia. Tá? Essa classificação de 6 ou 5 reinos, independente de qual a gente use, ela tem uma classificação, vamos colocar assim, superior. Tá? Então, a gente imagina que exista um ancestral comum a todos os seres vivos do planeta. E a partir desse ancestral comum, nós temos 3 domínios. Quais são esses domínios? Bactéria ou eubactéria, arqueia e eucária. Bactéria e arqueia são seres procarióticos. O que quer dizer isso? São aqueles seres que têm a célula sem organelas membranosas, organelas que tenham membrana,
sem organela, sem envoltório nuclear, que a gente chama de carioteca. Então, o material genético desses seres, ele fica, entre aspas, livre no citoplasma. Ele não tem uma membrana envolvendo esse material genético. E esses seres eles vão apresentar somente o ribossomo como organela. As bactérias e as arqueias, pela escala evolutiva, né, como a gente pode perceber aqui, as arqueias elas apresentam poucas, mas apresentam algumas características que tornam esses seres aqui semelhantes aos outros reinos ou ao outro domínio que a gente chama de Eucária. Os reinos que estão no domínio Eucária, Protista, Plantae, Fungi e Animalia, são seres que têm a célula eucariótica, aquela célula que tem organelas membranosas. Essas organelas, né, a gente tem o retículo endoplasmático, liso e rugoso, a gente tem o complexo golgiense, a mitocôndria. No caso da célula vegetal, a gente tem os cloroplastos, temos os lisossomos, que são organelas responsáveis pela digestão celular e apoptose. Então, evolutivamente, considera-se que os seres do domínio arqueia seriam mais próximos evolutivamente com os seres do domínio Eucária, tá? Então, hoje, nessa aula, nós vamos falar dos seres que pertencem a esses domínios Bactéria e Arqueia, que juntos formam aquele reino que a gente conhece como reino Monera. Então, esses seres eles vão apresentar algumas características, né, que permitem englobar esses seres nesses dois domínios, ou no reino Monera. Então, a gente tem como características gerais, né? Esses seres eles são procarióticos ou procariotos, como eu já disse anteriormente. Eles são seres que não apresentam organelas membranosas e membrana nuclear, que é a carioteca. Além disso, a grande maioria deles é unicelular, ou seja, eles são formados, né, por uma única célula, porém essas células elas podem, né, crescerem juntas, permanecerem unidas depois da divisão celular e em algumas situações formar o que a gente chama de colônias bacterianas. Esse processo, por exemplo, vamos pegar uma coisa mais próxima da gente, né? Quando uma pessoa está com sinusite, ela está com uma colônia de bactérias na região da face ali, né? Parasitando o indivíduo, que é o que causa os sintomas, dor de cabeça, pode causar uma sensação de peso, né, na região do crânio. Então, isso é porque a gente tem muitas bactérias vivendo ali na face do indivíduo. Em geral, né, essas células procarióticas elas vão ter entre 0,5 e 5 milímetros, o que é muito menor do que as células eucarióticas, que quando são muito pequenas têm 10 milímetros. E a gente tem células até de 100 milímetros. Aqui nessa imagem, a gente está vendo aqui uma célula do sistema imunológico indo atrás de uma bactéria para englobar essa bactéria. Esse aqui é um macrófago. Então englobou a bactéria aqui para proteger o corpo. É uma célula que a gente chama de glóbulo branco indo atrás da bactéria. Então a gente compara os tamanhos aqui e a gente vê, né, que as células eucarióticas elas são bem maiores do que as células procarióticas aqui. Ok? Essas outras células que estão presentes aí são as células vermelhas do sangue, né, os glóbulos vermelhos. Em relação às formas, as células procarióticas elas vão ter uma variedade muito grande
né? A gente não tem uma forma característica de células procarióticas. Então, a gente vai ver isso, elas podem ser arredondadas, elas podem ter forma de bastão, então elas não têm uma forma determinada, tá? E mesmo sendo unicelulares e pequenos, a gente pode considerar os seres procarióticos como seres bastante organizados, né? Uma única célula, ela consegue realizar todos os processos metabólicos, todos os processos que mantêm a vida de um indivíduo multicelular, eles são feitos em uma célula apenas, no caso dos procarióticos. Então, o processo de digestão, respiração, reação ao meio, então tudo isso uma única célula consegue fazer. Por isso que a gente fala que esses indivíduos, né, procarióticos, eles são bem organizados e conseguem manter, né, os indivíduos vivos. Além do que o processo reprodutivo desse tipo de célula, né, desses indivíduos, das bactérias, ele é um processo muito rápido, que a gente também vai falar disso mais para frente.